De uma forma simples, breve, e como sempre fizemos nos nossos estudos, eu quero reforçar a ideia de que precisamos estar dentro da palavra do Senhor, na leitura, na compreensão e na aplicação, né? Então eu não vou me alongar com um discurso, não vamos hoje fazer louvor e muito tempo de discussões, mas eu quero me ater mesmo à leitura da palavra, porque assim a continuação do contexto aqui que a gente viu segunda passada é interessante. E assim a gente retoma, né, um pouco mais do hábito de saber que a gente precisa ler, interpretar para poder viver o que está aqui. A gente não vive de comparações, a gente não vive de boas histórias, a gente não vive de somente testemunhos, né? Serve para edificar, muito bem, é claro, eu acredito nisso, mas a gente não vive só disso, porque senão a gente vai estar semana após semana contando histórias e testemunhos e esperando o próximo da semana que vem para tentar ser encorajado. Então, dentro da palavra, eu acredito que a gente tem mais do que o suficiente, né? A gente tem o que é necessário para aprender e colocar em prática, sobretudo. Dando continuidade ao livro de Mateus, lá no capítulo 21. Vamos ver o que a gente aprende aqui nesse capítulo hoje. Para que fique registrado, não sei se vocês vão querer também fazer essa leitura. O texto é um pouquinho grande aqui, mas para que fique registrado ali, como a gente tem feito nas outras aulas, quiserem anotar de ladinho aí, Marcos capítulo 11, do verso 1 ao 11, vai contar a mesma história, vai falar a respeito do mesmo contexto, vai nos relatar aqui a mesma passagem, né? Depois, pela visão de Lucas, da sua maneira de relatar a história, lá no capítulo 19, verso 28 ao 40, vai falar a mesma coisa, né? Então aqui a gente faz o paralelo entre os três evangelhos e podemos avançar mais um aqui ainda, que é o livro de João, no capítulo 12, vai falar a mesma coisa depois, né? Como dever de casa, vamos pegar essa mesma história nos outros três evangelhos para a gente ler e fazer um comparativo aqui, se fala com as mesmas palavras, ou se acrescenta alguns detalhes, ou tira outros detalhes. Amém? Então que fique bem anotado para a gente poder fazer essa leitura depois. Por enquanto a gente vai em Mateus 21 aqui. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que ali está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Até aqui é um detalhe bem importante que às vezes passa despercebido naquilo que a gente já leu, ou nessa leitura de hoje, se é a primeira vez que alguém está lendo, mas o primeiro verso fala assim, né? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram, né, à cidade de Betfagé. Quer dizer que Jesus ele estava indo para lá com os seus discípulos. O contexto aqui é esse, né? Eles estão viajando a Jerusalém, né? Deixando a cidade de Cafarnaum, onde eles estavam anteriormente, e nessa viagem estavam todos juntos. Logo entendemos que Jesus ele não passou na cidade de Betfagé antes aqui para ver que a jumentinha estava presa lá. Então Jesus ele não viu o que aconteceu. Ele não foi ele que foi lá amarrar a jumenta na árvore ali e tal. No entanto, ele diz aos seus discípulos: vão ao povoado que está diante de vocês e ali vocês vão encontrar isso, aquilo, aquele outro e façam dessa forma. Logo a gente entende o que nesse contexto? Se Jesus ele falou que vai haver alguma coisa nessa circunstância, se vai haver uma situação em que vai acontecer determinada coisa, é porque ele já sabe o que está se passando. Jesus, sendo o Senhor, sendo Deus, sendo Ele mesmo, Deus ele conhece o fim desde o princípio. Então se Ele te fala para fazer alguma coisa, não é ao acaso.
Se ele te fala, ó, vai ali e acontece assim, 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 não é simplesmente porque ele não tinha mais o que fazer. Ele já sabe. Aquela passagem que pega uma moeda dentro do peixe também. Ele já sabia. Mas sabia que... Ele proveu aquela moeda dentro daquele peixe, então ele disse, né, vai, faz. Vai, Assim como outra passagem a gente vê aqui, viu já nas aulas anteriores, quando Filipe encontra Natanael, né, depois de Natanael vai ter com Jesus, e Jesus fala, ei, antes que você viesse aqui, eu já te vi chorando lá embaixo da figueira. Então, quer dizer, Jesus sabe de todas as coisas. A gente tem várias passagens que comprovam isso aqui, né? Que ele sabe o fim desde o princípio. Então, aqui, não diferente das outras, ele já fala para 2 dos discípulos, ó, vai lá, traga aquela jumenta que está amarrada com um jumentinho do lado, assim, assim e tal. E se alguém perguntar, diga isso, né? Diga que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Então, quer dizer, um exemplo que a gente tem com Jesus aqui é que Jesus não falava à toa. Assim como às vezes a gente faz. A gente fala à torto e à direito, sem medir as consequências, a gente sai falando, né? Coisa que a gente acha, coisa que a gente ouviu aqui, a gente transmite lá, mas nem sabe se é verdade. Acha que vai acontecer, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter, com esse exemplo aqui, ter prudência no falar, para não falar bobagem, né? E, assim como a palavra também vai dizer que a nossa palavra como cristãos deve ser sim, sim ou não, não. Então já é outro perigo de falar qualquer coisa assim à torto e à direito, de ter que desfalar depois. Né? Imagina, hoje a gente determina uma coisa aqui, amanhã tem que chegar aqui e falar assim, poxa, né, não era bem assim. Né? Então, a gente tem o tempo e a capacidade de pensar, de refletir, principalmente de orar e discernir as coisas antes de falar. Né? Um exemplo que eu sempre uso aqui é que a gente não é obrigado a prometer nada para ninguém. Né? Não sou obrigado, por exemplo, aqui usando a Júlia como exemplo, mas eu não sou obrigado a prometer nada para ela. Mas, poxa, se eu me dei o trabalho de prometer, de falar algo para daqui um dia, 2, 3, um mês que seja, eu não posso cair no esquecimento com o passar do tempo. Eu não sou obrigado a prometer, mas a partir do momento que eu me comprometi com aquilo, eu sou obrigado a cumprir. Porque senão isso já é um mau testemunho da nossa parte. Né? Eu falei, agora não, poxa, não vai dar. Mudaram-se os planos. Claro que imprevistos podem acontecer, coisas sérias podem acontecer no caminho para nos impedir. É fato isso, a gente não está livre. Mas naquilo que cabe a nós cumprir, se a nossa palavra foi dada, é coerente que a gente cumpra. Né? E isso faz parte do bom testemunho do cristão. Não diferente com Jesus, ele falou, vão lá e isso daqui vai acontecer, vai ter essa jumenta, vai ter esse jumentinho do lado, então peguem e façam assim. No verso 4, o que a palavra nos diz? Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então aqui a gente vai mais longe ainda com a palavra, né? Porque isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então não foi simplesmente Jesus falando, olha, vai ter uma jumentinha ali. Lá atrás os profetas já falavam, mesmo no Antigo Testamento. Eis que o seu rei, o seu senhor virá montado no jumentinho, né? A gente vai ver isso lá no livro de Zacarias, né? O profeta Zacarias, no capítulo 9 do seu livro, já vai falar a respeito disso. Então, quer dizer, não foi ao acaso que aquela jumentinha estava ali. Jesus ele não adivinhou que ela iria estar ali. Ele já sabia de todas as coisas. Verso 6. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então assim Jesus falou,
Assim o profeta Zacarias já tinha dito lá atrás, e assim se cumpriu. Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. E ali todos o reconheceram e o aclamaram, e assim se fez. Nem todos, né? Bem aceitaram e bem reconheceram isso. Mas muitos gritaram, Hosana ao filho de Davi. Verso 10. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? E a multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então aqui a gente vê que ele entra numa cidade que nem todo mundo o conhecia, já tinham ouvido falar, mas não tinham tido contato com ele. Muitos gritaram Hosana ao filho de Davi, mas muitos ainda ficaram confusos. E, como a coisa, com o passar do tempo, se perde no caminho, não foi diferente aqui. Jesus entrou na cidade e ele se deparou com situações que talvez a gente se depara hoje. Os personagens são diferentes, a forma de apresentação talvez seja diferente, mas isso já aconteceu lá atrás, na entrada da cidade, quando Jesus identificou. O problema é que hoje as pessoas veem tudo isso, a mesma coisa que Jesus viu, só que isso, de certa forma, não confronta as pessoas como confrontou Jesus. As pessoas se sentem confortáveis nessa situação. Por quê? Porque elas estão envolvidas no mesmo meio. E a gente vai entender do que eu estou falando aqui a partir do verso 12. Vou abrir outro parênteses aqui só para ficar registrado. Mateus 21, verso 12, vai ser contado também. Se quiserem anotar do lado para ler depois ali. Marcos, capítulo 11, a partir do verso 15. E Lucas, capítulo 19. Vai contar a mesma história, vai contar aqui a mesma passagem que a gente vai ler agora e entender o que revoltou tanto Jesus quando ele entrou em Jerusalém. E a gente vai tentar identificar o porquê que a gente não faz a mesma coisa hoje. Né? Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Mateus 21, verso 12. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Só até aqui por enquanto, porque é um tanto interessante essa passagem aqui. Deveria ser a casa de oração, deveria ser uma casa para aprender-se da palavra de Deus. Talvez até a altura ali, até que Jesus chegasse, aquilo que era ensinado na casa deveria ser, né, pelos... Só ir para lá para concentrar na palavra de Deus, não em outras coisas. Exatamente. Deveria ser concentrado ali o ensino da Torá, né? Ou mesmo dos profetas e tudo, vamos por assim dizer, o Antigo Testamento todo deveria ser concentrado ali no ensino, né? Assim como hoje deveria ser concentrado o ensino dentro das igrejas, não diferente daquilo que eu estou tentando fazer hoje aqui. Humildemente, acho que eu posso dizer dessa forma, não sou melhor do que ninguém, apenas diferente do que muitos outros estão fazendo. Tento me reunir aqui, seja com 1, 2, às vezes sozinho, às vezes eu, a Dani e a Júlia, às vezes mais pessoas, mas o que eu tento fazer é justamente ler a palavra de Deus, interpretar e, com grande dificuldade, tentar aplicar no meu dia a dia. Porque assim, não é porque eu estou desse lado da palavra falando que eu sei tudo, que eu pratico tudo e que eu não tenho nenhum problema, nenhum defeito, nenhuma dificuldade em aplicar isso no meu dia a dia. Não. Se eu estou aqui falando é porque primeiro ela falou comigo, ela me constrangeu, muitas vezes me bateu, para que eu possa vir aqui e transmitir algo depois. Mas tudo dentro do mesmo contexto. Eu não posso me dar o direito de estar falando de uma coisa aqui, daqui a pouco eu vou folhear 4, 5 livros lá para trás e usar um verso só porque me convém a ensinar dessa forma. Isso não pode ser feito assim.
Que a gente está ferindo a palavra de Deus, a gente está tirando do lugar aquilo que deveria ser lido em um contexto completo, né? Então, me dá um pouco mais de medo de fazer isso ainda, porque quando eu leio o contexto completo aqui, a gente vai de encontro a muitas coisas que estão acontecendo contrárias à palavra hoje. Visto aqui o que Jesus fez, é o que nós todos deveríamos tentar colocar em prática dia após dia. Vamos nos reunir na casa do Senhor para orar e para aprender da palavra de Deus. Ok, mas a gente chega em determinados lugares, venda disso, arrecadação daquilo, rifa para aquele outro, sorteio não sei do que. Dentro da casa de Deus? Isso está mais virando um negócio, um comércio, do que aprendizado ou igreja, como assim a gente tem chamado. Se a gente for olhar a palavra de Deus, for olhar o fundamento, igreja, o que é ser igreja, qual a verdadeira religião instituída, vamos assim dizer, por Jesus, não tem nada a ver com o que se passa hoje. E é um versículo que não é lido, né? Não é lido. Porque se a gente colocar um verso desse aqui, se a gente ler na íntegra o contexto, como a gente está fazendo aqui, dentro de uma igreja hoje, a gente tem que colocar para fora os livros que estão sendo vendidos dentro da igreja. A gente tem que colocar para fora os lanches que estão sendo feitos depois de culto. A gente tem que esquecer toda essa parte. Pode-se produzir um livro, escrever e vender? Amém. Se Deus te deu capacidade para isso. Está aqui a minha esposa que está terminando o seu livro. Estou eu aqui, posso compartilhar com vocês abertamente hoje, feliz da vida por ter conseguido cumprir a missão de editar e desenvolver e imprimir um livro. Não é meu, mas é de outra pessoa, mas assim, a gente teve um grande trabalho em cima disso. Só que assim, o livro e o comércio dele é uma coisa. Misturar isso com a palavra de Deus e usar a igreja como ponte para fazer isso, aí dá vergonha. Aí desculpa, mas aí é feio. Deus nos capacitou para trabalhar, para desenvolver as habilidades, nos deu inteligência para isso e digo mais que desde Gênesis o homem foi condenado, por assim dizer, a ter o seu sustento a partir do seu trabalho. Então, não é feio enriquecer, não é pecado ter dinheiro, não é pecado você desenvolver um trabalho e enriquecer com isso. Se temos a capacidade de fazer, por que não? Só que a gente não pode misturar isso de forma alguma com o evangelho. Não dá para misturar isso, colocar dentro da igreja todo mundo no mesmo pacote. É tudo para o Senhor. Não. Uma coisa é ler a palavra, ensinar as pessoas na palavra de Deus. Outra coisa é eu me aproveitar disso aqui e ganhar dinheiro com isso. Era o que estava acontecendo aqui. Se eu voltar para o contexto, o que acontece? Era conveniente, porque muita gente ia naquele lugar. Muita gente se reunia no mesmo lugar. Todo mundo tem a necessidade, tinha naquela época, né? De comprar uma pombinha para sacrificar, para se purificar do seu pecado. Então por que eu vou lá longe comprar a minha pombinha? Ou lá o comerciante mais esperto ainda, por que eu vou vender a minha pomba lá no final da praça, se aqui na entrada da praça tem uma igreja que todo mundo vai passar por aqui para vir aprender? Então eu vou aproveitar esse, né? Poxa, estou usando de má fé para obter lucro. E aí Jesus, ele não poupa. A gente poupa. A gente poupa as pessoas. Porque talvez esse que está fazendo ali dentro, poxa, é meu amigo, ou me dá certos acessos, ou me dá uma influência aqui e ali. Então por que eu vou questionar? Por isso que na palavra está oferta e dízimo, né? Não há questão, para sustentar o templo. Por isso que é oferta e dízimo. Exatamente. Né? Exatamente. Justamente para não tornar um comércio. Aí com a desculpa de sustentar o templo, a gente tem oferta, dízimo, venda disso, venda daquilo, e arrisco a dizer um pouquinho mais longe ainda. Eu desenvolvo até uma marca com o nome da minha igreja para dizer assim, uau, é para sustentar o templo. É mesmo. Aquele templo não precisa de nada. Além de 4 paredes e uma porta fechada, já está tudo bem. Além disso, você vai fazer o quê? Vai fazer por vaidade, para mostrar que
pode fazer mais, que isso, que aquilo. Só que a palavra vai nos ensinar que aquilo que Jesus veio fazer é de servir as outras pessoas. Dentro desse templo, que foram gastos milhares de euros ou de reais, ou pouco importa. Não estou falando de um lugar, estou falando do contexto geral hoje da igreja. Dentro desses lugares que gastam tanto dinheiro para fazer tantas obras desnecessárias, quantas famílias estão necessitadas lá dentro? E a gente não atende. Quantas pessoas têm, às vezes, o seu aluguel atrasado, a sua luz cortada, a despensa vazia, que é função da igreja servir e sustentar? Se a gente for olhar lá no livro, um pouquinho para frente aqui, o livro de Atos, quando a instituição, vamos dizer assim, dos apóstolos deu lugar ao que chamamos de igreja hoje, os fiéis reuniam-se em volta deles, depositavam tudo o que tinham para quê? Para que os apóstolos fizessem magníficas viagens e tivessem do bom e do melhor? Não, era para que repartissem por igual entre todos, para que ninguém passasse necessidade. Ninguém comprava sandália nova, um cordão de ouro novo, uma roupa nova para a esposa, ou isso, aquilo. Não. Era repartido por igual, para que não houvesse necessidade entre ninguém. Dessa forma, Jesus chega ali e faz o que quando ele vê isso? Mete o pé na mesa. Nós, como bons cristãos e praticantes da palavra, claro que é escandaloso chegar e virar tudo assim, mas no mínimo... Eu não acho que é não. Eu acho que muita gente corajosa É vai mesmo. fazer. Eu guardo um pouquinho o meu lado Pedro, assim, eu e acho tudo. que precisa se ainda. levantar pessoas que façam. Mas, no mínimo, como bons cristãos, e não escandalizando ninguém, no mínimo a gente tem que se permitir questionar. Olha, tudo isso que está acontecendo aqui, qual que é a base que a gente tem? Por que isso está sendo feito? É para sustentar a obra. Tá bom, qual é o nome da obra? Qual é o nome do irmão que você está sustentando que tem uma necessidade? Aí a gente apoia. Porque a obra de Deus, se a gente for um pouquinho mais longe no estudo, a obra de Deus somos nós. Ele tem uma obra em nossas vidas todos os dias quando acordamos. Eu vou fazer a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Uma boa música, uma boa pregação para que todo mundo me veja? Não. A minha obra é encorajar a tua vida, a tua vida, a tua vida. A minha obra é te fazer caminhar até Ele. E para isso, eu preciso ser um exemplo, como Jesus foi. Senão é vaidade, não é obra de Deus. E para que possamos fazer isso, claro que isso precisa de recurso, isso precisa de meios, mas essa obra precisa principalmente de coragem. Para que a hora que a gente chegue diante de um grande pastor, diante de um grande templo, ou um grande, sei lá que título maior estão usando hoje, mas que a gente tenha a coragem de questionar. Aonde que está tudo isso que você está fazendo aqui na palavra de Deus? Qual é a base para toda essa grandiosidade aqui na palavra de Deus? Sendo que em algumas aulas para trás a gente veio aqui e olhou que o próprio Jesus falou que ele veio para fazer o que nessa terra? Para servir. O próprio Jesus, ele não veio para ser servido. Então que evangelho é esse que a gente tem que servir aqueles que estão lá em cima para quê? Para esperar ganhar alguma coisa em troca? Não, a gente veio para servir o Senhor. Amém? Que tenhamos consciência disso e não sejamos coniventes com casas de comércio. O problema é esse, não existe muita omissão. É por isso que a igreja caminha dessa forma, entendeu? Porque quando você se depara com líderes assim, se mais da metade da congregação não é omissa e se levanta para cumprir a palavra de Deus, aquilo ali não vai permanecer por muito tempo. O problema é que a igreja tem medo de confrontar. Porque é o líder, porque é o pastor. Se está em pecado, se está no erro, você tem que se levantar para confrontar. Você não pode ter pecado de omissão.
E abrindo um parênteses aqui, não faz parte do contexto, mas foi pontual o exemplo que a Ângela usou aqui, porque muitos esquecem, né, dos dízimos e ofertas, isso e aquilo, e ainda juntam mais cargas para os outros depositarem dinheiro dentro dos templos. Lembrando que também é um assunto muito falado, muito, como eu vou dizer assim, muito enfatizado dentro dos lugares. Para quê? Para que não deixem de trazer os dízimos e ofertas, isso e aquilo, e criam até certas doutrinas, certas regras de que você não pode deixar de fazer isso, aquilo e tal. Não é o contexto da aula, mas nos livros mais adiante, aos evangelhos aqui, a gente vai também aprender, e quero deixar esse parênteses para as próximas aulas, que nós não temos nenhuma obrigação com isso hoje. Então, se o pastorzinho, a igrejinha está falando, você tem que trazer o seu dízimo aqui, senão eu não sei o que vai acontecer com a tua vida. Não há obrigação nenhuma no Novo Testamento em dizer que você tem que fazer, ou ainda mais quanto você tem que fazer. Né? Então é um grande erro, por assim dizer, os pastores ensinarem isso. E um erro maior ainda é a gente não conferir nas escrituras para saber se realmente é isso ou não é. Né? Então eu tenho que fazer, não tenho, por que isso, por que aquilo. Então, a própria palavra vai dizer ali que, né, erramos porque não conhecemos o poder das escrituras e nem o poder de Deus. Então é importante que a gente conheça, que a gente saiba do que está falando para não ser enganado. Né? Para não cair em qualquer conversa aí, porque tem gente que fala muito bem e convence qualquer um a qualquer coisa. E a palavra do Senhor não vem por convencimento de homens. Enquanto o Espírito Santo não chacoalhar aqui dentro, não mexer e falar, poxa, tem alguma coisa errada, isso aqui eu tenho que deixar de fazer, ou isso aqui eu preciso melhorar, ou isso aqui... Não adianta ninguém falar que isso não vai convencer nada. É o Espírito Santo, o único que tem o poder de convencer todas as coisas. Ensinar e nos fazer lembrar. Amém? Verso 14, para a gente não perder o fio da meada aqui, que eu já fui longe. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhes perguntaram, não estás ouvindo o que as crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Não é à toa que também já ouvimos muito falar que devemos ser como os pequeninos, né, como as crianças, porque deles será o reino dos céus. E aqui Jesus nos mostra mais uma vez que também já está escrito lá nos profetas, que das crianças e dos recém-nascidos suscitará os louvores. Por quê? Por conta da inocência das crianças, por conta da falta de maldade que há nas crianças. Maldade essa que os mestres da lei, os fariseus aqui, já condenavam Jesus pelo simples fato dele estar chegando ali. Não vou nem falar de ter virado todas as mesas e tudo, por quê? Porque aquilo acabava com a conveniência de todo mundo, aquilo era ruim para todo mundo. Assim como hoje eu arrisco dizer que ouvir um evangelho são e puro é ruim para muita gente. Porque se a gente coloca em prática aqui o que é a palavra do Senhor e o que ele orienta a fazer, não vai ser muito conveniente para muita gente. Porque a gente vai ter que deixar de lado algumas práticas, a gente vai ter que abrir os olhos para algumas coisas que a gente faz vista grossa, e não, isso passa, isso vai. Não, mas a palavra de Deus diz que não. Então como é que vai ser? Se a gente, como vocês falaram aqui, se a gente lê isso hoje dentro de uma igreja, não fica muita gente. Mas e será que é errado? Quando Jesus discursava duramente para um povo, ensinava com palavras talvez não tão mansas, ia saindo um, ia saindo outro, ia saindo outro. Jesus ele não veio para, como ele mesmo diz, ele não veio para trazer a paz. Ele veio para trazer
a espada e a justiça. Em alguns dos seus discursos, as pessoas se dispersavam ao ponto de ele olhar para os 12 discípulos e falar o que para eles? Ei, e vocês aí? Vocês também não vão embora, não? Então por que hoje a gente insiste em ter um discurso bonito para agregar mais gente perto da gente? Se a própria palavra do Senhor, se o próprio Jesus pregando, ele afastava as pessoas. Por que hoje a gente insiste em fazer o contrário? Será que não tem alguma coisa que saiu do esquadro no meio do caminho? Será que não tem alguma coisa que se perdeu com o tempo? E às vezes a gente está tentando tapar o sol com a peneira e dizer que tudo isso é bonito, é maravilhoso. É claro que o evangelho eu não estou falando mal de nada disso aqui. Tanto que eu ensino e bato na tecla de que a gente deve colocar em prática o máximo possível. Só que a gente não pode cair no conto de que tudo isso daqui é 1000 maravilhas. Aceitou Jesus, como muitas igrejas fazem, agora os seus problemas acabaram. Está no Evangelho, agora é só alegria, você não tem mais problema. Não, pelo contrário, vai ter mais ainda. Você vai ter perseguição, você vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que deixar o mundo de lado, às vezes vai perder amigos, vai perder isso, vai perder aquilo. Mas e o maior presente que o Senhor nos deixou? Que é ter a certeza da salvação e da vida eterna e que a gente vai passar a eternidade do seu lado. É a respeito disso que a gente está falando. O maior presente que Jesus nos deixou não é o carro novo, a casa nova, a roupa nova. Não é a conta gorda. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a certeza da vida eterna. Tem a ver com a certeza da salvação. Tem a ver com a certeza do refrigério na hora do sufoco. Tem a ver com a certeza de que se mesmo que a fogueira esteja lá quente 7 vezes mais, sejamos jogados em 3 lá dentro, o 4º homem vai estar lá para nos livrar do fogo, sair de lá sem uma queimadura, sem um cheiro de fumaça. É a respeito disso que fala o Evangelho. É a respeito disso que nós temos que voltar os olhos para cá e ter o prazer de servi-lo. Porque hoje pode parecer bobagem. Hoje pode parecer pouca coisa. Eu quero servir para ter o que ele pode me dar. Com o passar do tempo, tudo o que ele pode me dar nunca vai ser o suficiente. Materialmente falando. Como a gente tem aprendido em muitos lugares. Porque venha, você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquele outro. No começo é uma busca, por assim dizer, inocente. Só que o material, como a própria palavra vai nos dizer, dinheiro propriamente dito é a raiz de todos os males. E a gente não se dá conta da seriedade disso. Porque o material, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Se hoje eu ganho 1.000, amanhã eu quero ganhar 2.000. Daqui 6 meses eu quero ganhar 3, 4, 5. Porque quanto mais dinheiro entra, mais dinheiro a gente vai arrumar lugar para que ele saia. Mais lugar a gente vai arrumar para que o dinheiro saia. O carro mais novo que eu posso ter hoje aqui na minha garagem, amanhã ele já não tem o mesmo valor que tinha hoje. E amanhã o que vai acontecer? Eu vou querer outro? Materialmente falando, o ser humano é assim. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Mais a gente tem, mais a gente quer. E hoje... Para Jesus a gente não faz isso, né? Não. Porque o nosso coração é carne. A gente tem ele, mas a gente não quer mais. Mas a gente não quer. Porque quanto o problema... Deveria ser assim. O problema dessa matemática é que quanto mais material a gente tem, mais o nosso ego é inflado e a gente pode mostrar para os outros. O problema de ter mais Jesus perto de nós é que a gente vai ter menos de nós e vai ter menos para mostrar para os outros. Essa é a matemática de Deus. Completamente inversa a nossa. E quanto mais a gente se preenche do Espírito, menos material a gente tem em nós. Então a gente não tem o que mostrar para as pessoas, materialmente falando, e não se torna interessante. Porque tudo é vaidade para nós.
Se eu tenho algo hoje, amanhã eu tenho que ter mais para mostrar que eu avancei, para mostrar que eu evoluí, para mostrar que eu fui mais longe. Quantos de nós, falando aqui hoje dos imigrantes, quantos de nós vivemos aqui hoje numa terra que não é a nossa e a gente fala lá na nossa terra com orgulho de dizer assim, eu saí do Brasil, então hoje eu tenho isso, hoje eu comprei aquilo, hoje eu posso isso, eu posso aquilo. Quantos falam com orgulho assim, eu saí do Brasil, eu tô pior do que eu estava lá? Nunca. Ninguém fala. A rede social não conta isso, ninguém posta isso no Instagram, né? Uau, avancei um dia, perdi mais 1.000. Avancei um mês, perdi mais dinheiro. Ninguém faz isso. Mas se é o contrário, o nosso coração se enche de alegria. Olha, eu estou vivendo aqui já faz 1 ano. Nossa, eu conquistei isso, conquistei aquilo, conquistei aquilo. Posta comendo um arroz com ovo ali. Não. Tá difícil, né? O meu almoço de arroz, feijão e uma farofa que eu achei aí, que me fez lembrar do Brasil, esse eu não posto. Mas se a gente vai no final de semana, tem um salmão lá no prato, uau! Né? O nosso coração é assim. A gente tem a tendência de querer mais e mostrar mais. Por quê? Porque isso se vê e isso infla o nosso ego. Agora, quanto mais eu me encho de Jesus, sério, Jesus, meu telefone eu tenho que deixar de lado? Não vou poder mostrar para os outros que eu comprei um iPhone 17? Sério, Jesus? Vou ter que andar com o carro meio caindo dos pedaços porque eu não posso trocar porque eu tenho que pôr combustível para servir tudo em volta de mim? É sério que eu não posso ter um calçado novo porque o valor de um calçado novo é o prato de comida do meu vizinho que não tem o que comer, então eu tenho que servir ele. Então por quê? Porque eu estou me enchendo mais de Jesus, estou servindo mais aos outros e estou tendo menos. Isso a gente não conta. E automaticamente a gente faz o quê? A gente deixa de buscar porque a gente tem que se esvaziar. É legal vir aqui tocar um violãozinho e cantar, eu quero me esvaziar de mim. Mas e na hora de se esvaziar, a gente se esvazia? Eu quero me esvaziar das prisões do passado. Verdade, eu quero. Só que o passo que eu dou me leva lá para trás e fala, não dá para deixar isso aqui. Eu gosto tanto. É tão bom. Machuca aqui de vez em quando, né? Porque a mochila que eu usava lá atrás, ela já ficou pequena, eu cresci um pouquinho e tal, mas a mochila é tão legal de carregar, dói aqui, mas eu não vou deixar ela para trás. Cantar é bonito, e ó que eu nem sei cantar e tocar, tanto que hoje eu nem me meti, mas eu gosto, é uma canção particularmente que eu gosto. Eu quero me esvaziar, mas e na hora de praticar? Na hora de se esvaziar. Amém? Eu prometo que eu vou acabar logo. Verso 18 para a gente trocar de contexto, mas não muito longe dos exemplos. Anota aí do ladinho, Marcos 11:20, é a mesma historinha aqui, para ler em casa depois. Marcos 11:20, vai contar a mesma coisa que Mateus 21:18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. E aí? O que a gente faz com isso? A árvore estava bonita, estava cheia de folha. Olha, estou aqui. Tem uma placa de igreja, tem nome de igreja, tem Instagram de igreja. Ai, puxa vida, eu tenho uma fome, eu quero me alimentar, eu estou numa tristeza. Hoje eu preciso entrar numa igreja para... Sei lá, não tenho mais solução. Eu já entrei em todo lugar, até dentro do boteco eu já entrei e não tem solução. Então eu vou, o último lugar que eu vou pensar é na igreja. Mas tá ali, a placa tá ali, eu tô aqui, então eu vou entrar para me alimentar. Aí eu entro lá e vejo o quê? Folha e uma figueira que não tem fruto. Uma figueira que não faz nada, não alimenta ninguém.
A parede é bonita, o som é legal, tem câmera por todo lado, tem gente que canta bem, que toca bem, mas não tem alimento, não tem fruto. Eu não posso chegar ali e falar, puxa vida, eu encontrei o que eu estava procurando. Eu tinha fome, tinha umas folhas quebradas, a placa estava meio torta, a pintura era feia, mas tinha alimento. Não, o que a gente vê hoje é folha bonita, é um tronco que parece uma árvore de verdade, a pintura é maravilhosa, o discurso chega até a ser bonito, mas é vazio. Não tem alimento nenhum. De que alimento a gente está falando? A gente está falando do alimento que incha o ego e que a gente vai poder sair falando assim, nossa, que palavra legal. Não. O alimento está aqui. A única coisa que pode nos satisfazer, que pode preencher, que pode trazer entendimento, conhecimento, paz, conforto e consolo, está aqui dentro. Você pode ter um estabelecimento maior possível, melhor pintado, a melhor estrutura. Se não tiver conteúdo, se não tiver consistência, se não tiver a palavra ali dentro, é uma figueira que só tem folhas. E Jesus vai passar por ali. Quando ele entrar, ele vai olhar e falar, não, aqui não tem nada. Fecha essa porta, que isso aqui pode ser muito bem um supermercado, pode ser muito bem uma loja de roupa, pode ser uma loja de carro, uma loja de tinta, de pintura, do que for. Mas a minha casa não é, isso aqui é uma casa de comércio. Então tira essa placa, faz outra coisa, porque aqui não tem alimento. Seca imediatamente. Só troca o lugar, só troca os personagens, só troca o tempo que a gente está falando. Mas o contexto é o mesmo. A casa é de comércio, a figueira só tem folhas, mas é seca, mas não tem fruto e logo seca. Verso 20. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Não quero tirar do contexto o verso 22. Porque as pessoas só lêem o 22. Porque muita gente só lê o verso 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém. Uau, então eu vou falar para vocês assim. Feche o olho e fala assim, Senhor, eu quero um carro novo na minha garagem agora. Abri o olho. Poxa, não aconteceu. Por quê? Vamos colocar o texto dentro do contexto de novo. Se vocês tiverem fé para fazer com que esse monte se mova daqui para lá, ele vai acontecer. Para quê? Para que o nome de Jesus seja exaltado. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E que seja para servir um povo. Que seja para um bem coletivo. E a gente não faz isso. Senhor, abençoa a minha casa. Quando a gente pede isso, a gente está querendo dizer o que nas entrelinhas? Me dá mais trabalho, me dá mais dinheiro, me dá uma vida confortável. Para quê? Para eu servir alguém? Não, só para eu dizer que o Senhor me abençoou. Isso não serve de nada. Senhor, me dá um trabalho. Senhor, me faz ganhar um pouquinho mais. Aquilo que eu tenho é suficiente, mas eu estou vendo que tem alguém do meu lado que tem uma necessidade. E aquilo que o Senhor me colocar a mais é para servir aquele necessitado. Não é para o meu benefício próprio. Vamos entender os pingos nos is. Aquilo que você pedir, com a fé que aquilo vai acontecer, vai acontecer. Você vai receber. Amém. Mas qual que é o propósito? A gente não pode desvincular uma coisa da outra. O Senhor, Ele sonda a intenção do nosso coração. Você está pedindo mais por quê? Que você tem a necessidade disso? Ou porque você só tem vontade de ter mais? Ou você tem um propósito para servir além disso? Se nós formos para o livro de Tiago, eu sempre uso esse exemplo aqui também e não me canso. O Senhor vai nos dizer, através deste livro, que não recebemos as coisas do Senhor porque pedimos mal.
Senhor, eu preciso aumentar o meu salário no trabalho. Tá bom, mas só isso? Por quê? Só porque você quer dizer que você vem aqui e ganha tantos mil? Ou só porque você vai arrumar daí outro buraco para enfiar mais dinheiro e vai me reclamar mais daqui 6 meses, 1 ano? Por que que você precisa mais? Eu estou ficando chato com planilha agora. Faz a tua planilhinha lá para o Senhor. Escreve lá para o Senhor. Faz o teu plano de negócio para Ele, se é assim que a gente está acostumado a falar. Vou me dar o direito de usar esse exemplo também. Senhor, olha, eu ganho tanto, eu preciso de tanto para viver, eu gasto isso aqui, só que se o Senhor me abençoar com mais isso aqui, o destino é esse. Tem tal irmão precisando, tem outro ali que está numa dificuldade. Não reclama se você vai pedir para Deus um aumento de salário porque você quer comprar só um tênis novo, uma jaqueta nova, ou tomar o café mais caro. Não faz sentido nenhum. Não reclama se Deus não te dá. Não vai reclamar com Ele e ainda bater na porta dele e falar assim, Senhor, onde está o Senhor que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor me abandonou? Ah, por favor. É sério, porque quem falou assim, Deus meu, por que me abandonaste? Não foi Jesus quando ele estava no deserto sem nada para comer. Ele falou isso para o pai dele quando ele estava na cruz se entregando por nós. Olha a diferença das coisas. Deus meu, por que me abandonaste? Não é quando eu chego lá na última semana do mês e meu salário acabou. É natural, você gastou tudo, acabou. Não foi Deus que te abandonou. Então você não precisa que Ele te dê mais uma semana de salário, porque você vai gastar uma semana antes, é certeza. Deus meu, por que me abandonaste? Quando você passa na rua, vê alguém passando fome, dormindo na rua, e fala, Deus, por que o Senhor não me deu condição de abençoar ele hoje? Porque quando a gente tem condição, a gente vai abençoar? Não, a gente vai no restaurante. E a pessoa que continua dormindo lá. Tem, né? E que sentido faz? Use aquilo que você tem e Deus vai te acrescentar. Sede fiel no pouco e assim Ele te será fiel no muito. Isso aqui não estou usando aqui para você vir me dar o dízimo de €1 e amanhã você vai ganhar 2. Não é para mim isso. É para aquele necessitado lá na rua. Sejamos nós um canal disso. Seja através do corpo de Cristo ou seja cada um individualmente. Ah, pastor, mas eu não posso dar o dízimo aqui porque esse mês eu vou abençoar tal pessoa que está precisando. Conheço 90% dos pastores que vão te amaldiçoar na hora. O demônio do gafanhoto. Não, se você não trouxer aqui o dinheiro, se você não der o dízimo aqui na igreja, você não pode abençoar o outro que está lá fora. Onde é que está escrito isso? Somos todos um corpo, precisamos uns dos outros. Se o teu dinheiro vai servir aquele lá e não vai passar por mim, que a glória seja dada a Deus por isso. Eu não sou o pedágio da bênção do irmão. Porque você vai fazer o quê? Você vai me dar 100? Eu vou pôr 50 aqui, eu vou abençoar só com 50 lá. Não, abençoa 100 direto lá no irmão que está precisando. Por que tem que passar por mim? A igreja não é pedágio de Deus. A igreja não é um pedágio. Em nome de Jesus, que não sejamos figueiras cheias de folhas. Eu tenho tanto medo de ser. Nas minhas orações eu falo para o Senhor, eu não quero que tu me enxergue como uma figueira seca. É muito sério isso. É muito sério. Eu tenho medo desse versículo, sabe? De ser. É um temor. De ser. É um temor. Porque a gente tem essa tendência, a gente quer, e é natural, e volto a dizer, não é pecado ter, não estou dizendo que a gente precisa ser pobre, não é isso. Só que quando a gente pede algo a mais para Deus, tem que ter um propósito para ser aplicado. Se a gente tem essa consciência, se a consciência que nós estamos aqui para servir uns aos outros, o Espírito Santo nunca vai nos deixar faltar nada. Não se você tem o teu aluguel para pagar e o teu dízimo para dar na igreja, não, vem e dá o teu dízimo e dane-se o aluguel. Não é esse o princípio da coisa. Não é esse o princípio do negócio. Mas se você compreende como deve ser feito, o Senhor nunca vai te deixar faltar. Honre primeiro quem você é, com os seus compromissos, honre com a sua casa, com a sua família. Você não tem que tirar de você para dar para os outros. Mas também você não vai dizer assim, não, eu só vou dar quando me sobrar. Também vamos encontrar o equilíbrio nas coisas.
Sobrar, a gente é de acordo que nunca vai. Porque a gente sempre vai arrumar onde colocar isso. Só que temos que ter a consciência que a partir do momento que somos fiéis à palavra do Senhor, não é fiel a uma pessoa, não é fiel a uma placa, não é fiel a uma estrutura. Fiel à palavra do Senhor. Ele nunca nos deixará faltar nada. E eu estou aqui para dizer isso para vocês. Estou aqui para testemunhar e para encorajar isso para vocês. Falei que não ia falar de testemunho no início da conversa, mas assim, eu falei bastante da palavra de Deus, mas eu estou aqui para dizer que eu sou essa prova viva de que 7 anos aqui na França, eu não tive, talvez, sempre dias floridos e dias ensolarados. Mas nunca me faltou nada dentro de casa. Graças a Deus. Não tinha fartura, abundância, isso, aquilo, mas nunca nos faltou nada. E eu te digo que não foi porque eu era dizimista fiel em toda a igreja que eu estava. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu sempre fui fiel aos princípios do Senhor. Estou sendo condenado até hoje por causa disso. Não tem problema não. Ah, mas você não pode fazer assim, você não pode questionar, você não pode... Não tem problema. Se está aqui, está aqui. Se o que você está fazendo lá está fora daqui, você vai me desculpar, a amizade é a mesma. Se não quiser que a amizade seja a mesma também, não tem problema. Mas se eu ferir o que está aqui, aí eu corro risco. Agora, se a gente for de encontro ao que as pessoas ensinam, o que as pessoas acreditam, ao que elas dizem que tem que ser feito, se está fora daquilo que está escrito aqui, aí a gente corre risco. Amém? Vamos refletir sobre isso. Anotar como lição de casa para ler os outros evangelhos que falam da mesma coisa. E como eu digo toda semana, um pouquinho de cada vez, uma leitura de cada vez, um verso de cada vez, mas que a gente principalmente coloque em prática. É a parte mais difícil, eu sei. Vir aqui é rápido, uma hora passa voando, às vezes é descontraído, a gente fala, a gente ri, é legal, tudo bem. Mas a parte mais difícil é quando aqui acaba e a gente tem que colocar em prática. Porque senão vamos todos ser de acordo aqui, que se não colocar em prática não serve de nada. Só dizer que ouviu, tudo bem. Tem muita gente ruim por aí que já ouviu a mesma coisa. O ruim que eu quero dizer é assim, não estou condenando ninguém, mas que recusa tudo isso aqui. Até estes ouviram. Ouvem o que está escrito aqui, ah, tá bom, legal, mas eu não acredito, então eu não vou fazer nada. Então nós estamos nos igualando se a gente não coloca em prática. Agora, se nós entendemos, como já declaramos um dia lá atrás, o nosso Senhor, como Senhor e Salvador, aquele que morreu, se deu pelos nossos pecados, se a gente se declara crente nessa palavra e nesse Senhor, e não aplica os princípios que Ele está nos ensinando, aí somos incoerentes conosco mesmo. Por mais difícil que seja. E eu asseguro vocês que para mim não é mais fácil do que para ninguém. Eu carrego o mesmo fardo, as mesmas dificuldades, tenho os mesmos defeitos, as mesmas falhas, e eu tento dia após dia, aquilo que eu leio aqui, colocar em prática. É difícil, mas vale a pena. Em nome de Jesus, que essa palavra possa repousar sobre os nossos corações, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Paizinho querido. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que essa palavra venha dar frutos, Pai, nos corações que aqui estão ouvindo, Senhor amado. Aqueles que não puderam ouvir aqui, Pai, mas que vão ouvir num outro momento, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, testifique as mesmas palavras que aqui foram faladas, Pai. Traga o mesmo ensino que aqui foi trazido, Senhor. E que o Senhor possa trabalhar da mesma forma que tem trabalhado aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço por aqueles que estão em casa, Pai, que não puderam estar presentes, Senhor amado, nem aqui de forma online, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, a ocupação de cada um. Mas eu peço que o Senhor toque no coração deles agora, Senhor amado, que o Teu Espírito Santo trabalhe, Pai, da maneira que te aprouver, Senhor.
E que, sobretudo, o Teu nome seja engrandecido e glorificado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado. Que possamos guardar para a semana toda esta palavra, que possamos vir colocar em prática, Senhor amado, e fazer o dever de casa, Pai. Que é não nos afastarmos de Ti e estarmos em contato com a Tua palavra diariamente, Senhor amado. Em nome de Jesus. E que assim o inimigo não tenha lugar para trabalhar nas nossas vidas. Não tenha espaço para falar aos nossos ouvidos. Não tenha espaço para influenciar os nossos olhos, ó Senhor amado. Em nome de Jesus. Porque cada parte do nosso corpo sabemos que é para glorificar ao Senhor, ó Deus. Então, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos acompanhe durante esta semana, Pai. E que assim sejamos abençoados pela Tua presença. E assim te agradecemos e te glorificamos. Amém e amém. Amém.